Queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos as parábolas de Jesus. É quase que desnecessário dizermos que o Senhor trouxe-nos pelo menos 33 parábolas bíblicas, fora os elementos parabólicos. Alguns estudiosos colocam 36 ao todo, outros 40, que são aqueles que consideram as ilustrações também como parábola. E a parábola tem caracteristicamente elementos mais singulares do que propriamente uma simples metáfora, uma símile ou uma própria ilustração. De modo que no capítulo 13 nós temos muitas das parábolas do reino, ou seja, pequenas histórias bíblicas que, ao contar, a proposta de Cristo era fazer com que a mentalidade governamental e monárquica dos filhos de Israel com relação à expectativa de um governador, de um mandatário, de um revolucionário, pudesse ser ressignificada. É por isso que sempre quando eu falo sobre parábola bíblica, eu trago estas três vértices do propósito pedagógico de Cristo com relação à parábola, ou qualquer que seja a parábola narrada. Ela tem essas três características. Ela simplifica, que é a capacidade que o orador tem, no caso Jesus, de trazer grandes verdades em elementos simples. Não no aspecto de ser um simplicista, não é essa a proposta, mas de tornar acessível a mensagem do reino. A outra verdade sobre parábola é o poder que ela tem de ressignificar, de dosar o significado. E a outra concepção que sempre trago é o poder que a palavra tem de amplificar conceitos. Então, guarde essas três palavras aí: simplifica, ressignifica e amplifica. Você passa a vislumbrar os ensinamentos de Cristo partindo de um novo pressuposto, aquele que o Espírito de Deus semeia no seu coração com a leitura bíblica. Eu tenho aqui a parábola do fermento, está lá em Mateus capítulo 13, apenas um versículo, versículo de número 33, onde a palavra do Senhor nos traz os seguintes dizeres: Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e o escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Eu tenho aqui alguns conceitos preliminares da parábola antes de adentrarmos nesse pequeno texto bíblico, porém com grandes e significantes revelações da parte de Deus para a nossa vida. Lembra que eu falei que a parábola ela simplifica, ressignifica e amplifica? Aqui é um dos casos onde o conceito de fermento, que inclusive é um conceito tratado de forma pejorativa, inclusive pela comunidade judaica, mas que Jesus ressignifica o valor, extrai do fermento lições práticas fundamentais e que aqui de forma simples e amplificadas são capazes de denunciar critérios, marcas, impressões digitais deste reino fantástico. Então, de forma básica aqui, a exemplo do que nós já mencionamos aqui em outras parábolas bíblicas, como por exemplo a parábola do grão de mostarda, é que pequenos começos que resultam em grandes resultados. Você tem um pouco de fermento lançado em 3 medidas de farinha. Portanto, a proposta conceitual, já antes de adentrarmos no texto, é identificar de forma inferente que o reino de Deus tem essa característica, esse viés. Pequenos começos com grandes resultados. A segunda declaração conceitual que quero fazer é observar o exercício da paciência que o levedo leva para levedar a massa. Queridos, eu preciso dizer para você que não é o propósito, não é o fulcro do pensamento de Cristo trazer essa ideia da paciência com relação à capacidade que eu tenho de esperar o processo do levedo. Por exemplo, os levedos aqui, através do fermento, eram feitos de forma artesanal, não como é hoje, como por exemplo o fermento biológico,
que você lança sobre uma massa e já tem massas que vêm com o próprio fermento embutido e logo ela cresce. Não. Isso aqui é uma isca que provavelmente vai levar aí umas 24 horas para cumprir o seu propósito. O que faz com que aquele que administra, nesse caso é uma personagem feminina, o processo precisa ter paciência. E eu consigo extrair, embora não sendo esse o propósito fundamental da parábola, mas eu consigo extrair esse conceito, essa lição. Faz-se necessário aguardarmos o processo. Queridos, nós devemos encarar o processo, abraçar o processo, nos estabelecer e nos prontificar no processo, porque o resultado, quem garante é Deus. Então, eu escrevi aqui, observar o exercício da paciência, tem que ter paciência, exigida para que o levedo transforme a massa. E deixa eu contar aqui uma palhinha. Santa Mônica foi até o bispo que a aconselhava no 4º século dessa era, muito preocupada com seu filho, chorava muito. Augustinho vivia uma vida devassa, uma vida total e completamente devassa. E ela chorava muito, mas o bispo, quando pôs as mãos sobre ela, disse: vá em paz para sua casa, mulher. É impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Sabe o que Augustinho disse sobre sua mãe? Eu até tenho o livro aqui, As Confissões. Ele disse sobre a sua mãe: minha mãe chorou mais por mim do que todas as mães choram pelos seus recém-nascidos, famintos pelo leite materno. Tem que ter paciência para aguardar o processo de Deus. Aqui a parábola não diz de forma característica, mas eu posso pegar, através da inferência, esse conceito. Uma outra verdade que eu escrevi: entender que a pequena quantidade de levedo pode trazer um grande crescimento para toda a massa. É interessantíssimo e fundamental ponderarmos esse raciocínio. Se lança uma pequena quantidade de fermento e leveda toda a massa. Já já eu vou trazer esse conceito. Mas, querido, muito do que Deus pode fazer em você, através de você e por meio do teu ministério, talvez não dependa de grandes manifestações. Uma manifestação genuína, um abraço amigo, uma palavra amiga, uma oferta alçada, um gesto fraterno, embora sendo pequeno, é capaz de trazer grandes resultados. Eu tenho 3 conceitos aqui, que não são conceitos inferentes, mas referentes, que estão incluídos na própria referência bíblica, e eu quero pegar essas 3 falas e já termino essa parábola, a explicação dessa parábola. A primeira fala é semelhante ao fermento. Eu tenho aqui 3 palavras que caracterizam o fermento. A primeira palavra é o poder de influência. Veja que o fermento não é influenciado pela massa, mas a massa que sofre a influência do fermento. Sabe qual que é o nosso grande problema hoje? É o problema que aconteceu na igreja desde 380 a 397, quando Teodósio I sacramentou o cristianismo como religião oficial do império, e as pessoas passaram a ser cristãs de forma nominal. O imperador declarou o cristianismo como religião oficial, então todos nós somos cristãos. E era costume, inclusive, dos países conquistados, fazer um batismo em massa, para dizer através daquele gesto que aquele país era total e completamente cristão. Eles banhavam o corpo, mas não lavavam a alma. Então o cristianismo que eles professavam através de um batismo simbólico não era denunciado através da vida, da conduta, da prática. Cristianismo que não carrega caracteristicamente o poder de influenciar não é cristianismo. Ou você influencia, ou você é influenciado. Que tipo de aspecto comportamental no teu trabalho, na tua escola, na tua vida, na tua casa é denunciado através de teus gestos? Você influencia ou é influenciado?
O reino dos céus tem esse poder característico, essa marca, essa impressão digital. Ele não é influenciado, ele influencia. Se existem influências que vêm de fora e entra dentro do seu coração e traz impactos comportamentais degradantes e promíscuos à sua vida, faz-se necessário nascer de novo. A exemplo do que Cristo propôs a Nicodemos: nasça de novo, renasça. E tudo que vai nascer tem que morrer. A semente, quando cai na terra para ser germinada, a semente morre, mas floresce uma muda, que se tornará uma árvore frutífera para a glória de Deus. Primeira lição: o Evangelho tem o poder de influenciar. A segunda, de multiplicação. Veja que 3 medidas de farinha não é uma grande medida, mas após o processo, a posteriori, o processo do levedo, aquela massa cresce, se torna uma massa pronta, própria e prática para ser colocada no forno. Sabe o que é isso? O poder de multiplicação. O Evangelho tem caracteristicamente esse poder de multiplicação. Terceira verdade que eu aprendo sobre o fermento: poder de transformação. Então são 3 palavras: o poder de influenciar, o poder de multiplicar e o poder de transformar. O teu cristianismo carrega estas 3 marcas com relação a teus pais, teus professores. Eles conseguem identificar através do cristianismo que você profere estas 3 marcas? Você influencia ou é influenciado? Você multiplica, você transforma e se deixa ser transformado? São marcas que eu enxergo através da figura do fermento, e é quase que desnecessário dizermos que a proposta de Cristo é fazer, através da simplificação, que os meus olhos se voltem à figura de linguagem que ele utiliza para explicar explicações que, ao meu entendimento comum, são impossíveis de ser atingidas. Então ele pega a grandeza de um reino, a grandeza de um ensinamento e simplifica através de um fermento. A segunda lição referente dessa parábola está aqui na expressão: uma mulher tomou e o escondeu. Eu coloquei aqui a dual manifestação dos que desejam e experimentam o poder deste reino, porque eu falo aqui através das explicações das parábolas que sempre tem a figura de alguém, essa que toma e esconde. O outro encontra, o outro vende tudo que tem e compra. Então, são atitudes práticas e comportamentais que são frequentemente denunciadas através daqueles que descobrem o poder deste reino. Aqui é uma figura de linguagem, a figura feminina, ela pega o fermento, a expressão pegar o fermento e lançar sobre a medida e deixar que o fermento faça a obra, é uma expressão preponderante. Ela me mostra a necessidade que tenho de tomar a minha atitude, mas também a paciência que eu devo exercer por deixar que o fermento faça a sua obra. Muito do que precisa ser feito vai partir de uma iniciativa sua. Mas os grandes resultados não dependem da capacidade que eu tenho, nem da inteligência, nem da sua beleza, nem da sua riqueza, nem da minha influência. Absolutamente não depende de nós, mas do caráter único e exclusivo do crescimento do reino de Deus, escondido através dessa lição. Eu coloquei aqui 2 palavras básicas. Primeiro, uma atitude. Ela pega e aplica o fermento na massa. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que abrir o seu coração e dizer: Pai, planta em mim esse poder, essa glória, essa graça. A segunda palavra, prudência, que é a capacidade que tenho de saber o que fazer. Não é só fazer, mas saber o que faz. Veja que ela coloca de forma cautelosa uma porção de fermento em 3 medidas de farinha. Veja o critério, veja a prudência. Eu vejo que às vezes nós dosamos demais
ou dosamos de menos. É interessante que a dosagem é estabelecida na parábola. A parábola poderia muito bem trazer de forma aleatória, vaga, inócua, inerte, mas não, há uma dosagem estabelecida, 1 por 3. Me fala de equilíbrio, de prudência, de critério, de saber dosar, a dosagem correta. Olha, inclusive na evangelização, sei que não é o fulcro da mensagem, mas até palavras que são verdadeiras devem ser ditas de forma correta, no momento correto e no lugar correto. É preciso haver sabedoria até para aplicar estes conceitos do reino de Deus. A terceira verdade é na expressão até ficar tudo levedado. A primeira coisa que eu aprendo aqui é a palavra até. Eu gosto das expressões até, quando, que são impressões que indicam tempo. Eu coloquei até uma fala aqui, ó. Os que suportam o processo da espera garantem grandes resultados. O processo de espera para que uma massa seja levedada dentro deste contexto, 24 horas. Mas, por exemplo, o processo de espera de Abraão, 25 anos após o chamamento. O processo de espera de José na casa de Potifar, 14 anos. De Saulo, antes de se tornar o grande Paulo na Arábia e em Tarso, 14 anos. Vai ler Gálatas 1 e 2, que você descobre essa data. O de Davi para ser rei após a sua unção, 14 anos. Ou você suporta o processo da espera, ou você não vai atingir grandes resultados. A segunda verdade sobre até quando é o papel de quem administra não é fazer crescer. Não. O papel da mulher é jogar o levedo na massa. Fazer crescer é uma característica de atribuição do próprio fermento. Quais são as características do fermento? Eu expliquei: poder de influenciar, de multiplicar, de transformar, que de forma referente ilustra muito bem, de forma prática, esse poder transformador do reino de Deus sobre a nossa vida. Então, o papel de quem administra não é fazer crescer, mas aplicar o levedo na massa, simplesmente fazer. O crescimento vem de quem? O crescimento vem de Deus. Então, fica essas 3 lições básicas para você, extraídas das expressões mencionadas. Semelhante ao fermento, influência, multiplicação e transformação. A mulher que toma e que esconde uma atitude em uma mulher prudente. Até ficar tudo levedado, indicativo de tempo, suportar o processo da espera para garantir resultado. E o papel de quem administra é simplesmente fazer, lançar. Mas o crescimento vem de Deus. Que Deus te abençoe muito. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê graça, poder, glória, honra e majestade. Que Deus nos livre desses males. Que Deus alcance o Brasil, o nosso estado, a nossa cidade, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você.